Dessa vez nós vamos entrevistar o pastor Felipe na comunidade Zoe, aqui em Francisco Beltrão. Então venham conosco. Vamos aí descobrir o que o pastor Felipe tem para falar com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Lécio Luiz e dessa vez nós trouxemos o pastor Felipe no quadro Pastor Responde. Nós trouxemos ele para conhecer a comunidade onde ele lidera, conhecer um pouquinho da sua história, do seu testemunho, conhecer a história da igreja, como ela surgiu, como ela funciona. Eu trouxe algumas perguntas aqui para ele responder. Nós estamos na cidade de Francisco Beltrão e aí ele vai dar maiores detalhes sobre a igreja, a comunidade cristã Zoe, né? Que já começa com um nome que é diferente. E muitas pessoas vão querer saber o porquê do nome Zoe. Tudo isso ele vai explicar para a gente, né? Então, boa tarde, pastor Felipe, né? Seja bem-vindo ao nosso canal. E essa semana foi até difícil para a gente se encontrar, né? Muitos contratempos, faz frio demais, a gente se encontra outra hora. Mas, graças a Deus, nós conseguimos nos encontrar. E esse é um amigo aí nosso, que a gente vem na caminhada aí com o COMPEV, que é o Conselho de Pastores aqui da cidade de Francisco Beltrão, né? Eu vou deixar ali, dar uma palavrinha de saudação para vocês, se apresentar, e depois, né, a gente continua fazendo as perguntas, tá bom? Boa tarde, eu sou o Felipe, como o senhor falou, sou marido da Caroline, pai do Benjamin, nós temos um filho só ainda. Se Deus permitir, teremos mais, é o nosso desejo pelo menos. Somos pastores aqui em Beltrão, na comunidade Zoe, há 3 anos já, morando aqui, né? Faz mais tempo que a gente vem para cá com células, mas que a gente reside aqui em Beltrão fazem 3 anos. E a gente está muito feliz de estar aqui, feliz com a oportunidade de poder estar participando aí no canal. Eu espero que essa conversa seja boa para quem está assistindo também. Muito legal. Então, esse nome realmente, Zoe, ele me trouxe curiosidade, eu fui pesquisar. Engraçado que eu encontrei até uma tribo chamada com o nome de Zoé. Tribo com o nome chamado Zoé, fica no norte da Amazonas. É uma tribo isolada, né? Mas, claro que o Zoé, ou Zoe, ou Zoe, né? Eu não sei como é a pronúncia correta. Você vai explicar isso pra gente? O que significa Zoe? A palavra Zoe, que é o nome da comunidade, ela é a palavra grega, né? Na Bíblia, quando se refere à vida, surgem 2 palavras, então, no Novo Testamento. A Bios e o Zoe. Em João 10, quando Jesus vai falar que ele vem trazer vida, a palavra que ele usa é Zoe. Então a tradução literal de Zoe é vida plena, é uma vida além daquela que a gente conhece. Porque a bios é essa vida natural que nós usamos normalmente, mas quando Jesus, em João 10, ele vai falar a respeito da vida que ele traz, ele está falando de uma vida diferente, uma vida no Espírito, uma vida plena, uma vida completa que a gente só encontra nele. Então o significado da palavra é esse, é daí que surgiu o nome da comunidade. Então, como surge a igreja Zoe, né, o presidente, como é que foi a tua história com a igreja Zoe? Né? Então conta para nós como é que é a história dessa igreja. Né? Eu vou tentar dar uma resumida, porque eu acho que era... Eu tô com muitas perguntas. É meio longo. Mas a Zoe, ela surgiu em Laranjeiras do Sul. Eu sou natural de lá, fui criado lá, depois meu pai também é pastor, sou filho de pastores, eles eram pastores metodistas, então com 11 anos a gente foi embora, a gente se mudava bastante, a metodista tem essa itinerância, né? Mas quando meu pai foi transferido para Corbélia, eu já vou contar a minha história e um pouco da Zoe também. Sim. Meu pai foi transferido para Corbélia, eu encontrei a minha esposa, a gente casou, e a gente foi para Laranjeiras, caminhar com aquele que é o nosso pastor hoje, o pastor Cezinha, que é o presidente da Zoe. E aí, em 2013, 2012, é que surgiu a comunidade Zoe. Dentro da metodista, então,
a gente sai e surge a comunidade Zoe, lá em Laranjeiras. Lá em Laranjeiras começa como um projeto social, na realidade. O pastor teve uma experiência um dia andando pela cidade, vendo todas as dificuldades sociais, as diferenças sociais. Ele falou que aquilo começou a mexer com o coração dele, e a palavra que Deus falava para ele era isso, era Zoe, porque essa vida plena, essa vida que transforma a sociedade, é o avivamento que a gente tanto fala, né? E aí, então, surge a comunidade Zoe. E aqui em Beltrão a história foi... ela passa a existir também logo em seguida, porque em 2013 eu e minha esposa, nós começamos a vir para cá semanalmente com trabalhos em célula, mas a Zoe ela surge em Laranjeiras, nesse contexto, dentro da igreja metodista, depois ela sai, e aí então hoje é a igreja e a matriz dela, se assim a gente pode dizer, é em Laranjeiras. O pastor presidente da Zoe é o pastor Cezinha, mas cada igreja é independente. Pastor Cezinha, né? Fala para ele assistir também o nosso canal, né? Pastor Cezinha, um grande abraço aí, Deus abençoe, a paz do Senhor. Então tá, eu vi aqui que vocês têm o sistema em células, né? Tem a tenda do Davi, encontros com Deus, são coisas que o público precisa conhecer. Então, o que seria uma igreja em células? A gente caminha na visão celular, né? Então, a nossa igreja não é uma igreja que tem células. A nossa igreja é uma igreja em células. A célula ela é um dos principais braços da nossa igreja. Dentro da organização da igreja, a intenção da célula é levar a pessoa a conhecer Jesus antes dela conhecer a igreja propriamente. Então, e aqui em Beltrão, a Zoe começou com células. Em 2013, eu e minha esposa, nós morávamos em Laranjeiras. Então, toda semana, a gente vinha na sexta-feira para cá, dava a célula e voltava para Laranjeiras. A gente tinha nosso trabalho lá, nós éramos líderes de célula lá também. E aí, na outra sexta, a gente voltava de novo. A gente ficou fazendo isso por 4 anos. Toda semana a gente vinha. Depois a frequência aumentava. Nos últimos anos ali, a gente já dormia alguns dias aqui na cidade. Então, quando a Zoe iniciou aqui em Beltrão, nós não tínhamos templo, porque a igreja surgiu debaixo desse movimento celular. As células se reuniam nas casas e elas foram multiplicando, e as pessoas conhecendo Jesus e se tornando líderes de célula também, levando outras pessoas a conhecer Jesus. Então, a igreja surgiu aqui assim também. Aí o senhor falou da tenda de Davi, né? Tenda de Davi. Isso. A tenda de Davi, esse nome é usado lá em Laranjeiras. Aqui em Beltrão nós usamos o nome de sala de oração, que é a mesma coisa. Uhum. Isso na verdade não foi uma invenção nossa, né? A gente copiou a ideia do F-Hope lá de Kansas, do I-Hope lá de Kansas, do F-Hope também ali de Florianópolis. Eles têm a sala de oração com os turnos de oração e intercessão. E aí, então aqui em Beltrão, na nossa comunidade, ela funciona no horário comercial. Hoje está funcionando das 8 da manhã às 11h30, e ela está funcionando no período da tarde também, da 1h30 da tarde até as 6 horas. O que é a sala de oração? É um espaço que nós temos aqui na igreja, uma sala que é reservada para oração. A pessoa pode vir o dia que ela quiser aqui na semana, a hora que ela quiser, sempre vai ter uma música ligada ali, e ela pode ter o tempo dela com Deus. Não vai ter ninguém orando por ela, né? Não tem uma pessoa ali para ficar orando, ficar ministrando. É um tempo dela com Deus. Nós entendemos na Zoe nós temos alguns pilares. Um deles é a célula, outra a oração, formação de líderes, um projeto social, os cultos de celebração. A gente entende a importância da oração na vida do cristão, sabe? Eu acho que tudo aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas e também através das nossas vidas começa na oração. E aí nós tentamos desde o começo já implantar isso no coração da igreja. A importância de orar, a importância de ter um momento com Deus. E aí, então nós preparamos a maior sala que a gente tinha aqui na nossa estrutura. E essa sala a gente deixou, só não é maior que o templo, né? Mas fora o templo, na estrutura física que a gente tem, é a maior sala, e nós deixamos ela preparada para oração. Então ela fica o dia inteiro
funcionando dessa maneira. É chamado de... Como é que você apelidou? Não, denominou, né? Esses encontros, não é tenda de Davi, seria... A sala de oração. Sala de oração. Tem algum funcionário que fica à disposição, né? Tem a secretária da igreja. Mas a sala de oração é você e Deus mesmo. Muito legal. Então, a gente fala também sobre os encontros, inclusive eu já tive os encontros, há assim, muito segredo em torno do encontro, né? A pessoa tem que ir lá para conhecer o que acontece lá. São 3 dias, não é isso? Uhum. De oração, de eventos, né? E você pode falar alguma coisa sobre esses encontros? Parece que criou até um misticismo em volta, né? Pode falar. É verdade. Mas os encontros já estão bem famosos, né? Sim. Tem vários nomes aí diferentes também, né? Face a face, eu não sei o que mais usam. Sim. Mas é tudo a mesma coisa, né? Na verdade, tem coisa que a gente fala para não contar porque são dinâmicas, né? Só para a pessoa chegar lá e ser surpreendida como a gente foi também. Uma estratégia. É uma estratégia para gerar uma expectativa. Claro. Mas não tem nada de segredo, não. A pessoa vai lá. A pessoa vai lá e ela tem um intensivo de ministração, né? Vai ser ministrada para ter um encontro com Deus mesmo. Esse é o objetivo. Mas o encontro é igual os que estão tendo por aí. Né? São 3 dias, homens e mulheres separados, nós fazemos. E aí, dentro da nossa estrutura da visão, esse é o processo, então. A pessoa vai para a célula antes de vir para a igreja. Ela nem conhece a igreja. E as células nem têm essa ligação com a igreja, sabe? Nem é intuito, num primeiro momento, da célula trazer para a igreja. O negócio é levar para Jesus mesmo. E aí, então, a pessoa vai para a célula e depois de um tempo já na célula, ela vai para o encontro com Deus. Faz o encontro com Deus e aí é o primeiro contato que ela tem com a igreja, né? Depois desse encontro com Deus, então, nós iniciamos ela numa escola de líderes, né? Onde ela vai ser ministrada um pouco mais profundo daquilo que ela já vinha aprendendo na célula. Então, o primeiro módulo, que dura 3 meses, é Fundamentos da Fé. E ali ela vai ser ensinada a respeito de Bíblia, a respeito de oração, ceia, batismo, tudo aquilo que é o fundamento de uma fé cristã, daquilo que a gente pensa, né? Não dá para a gente falar mais a respeito de uma fé cristã, porque tem muito pensamento diferente também. E aí, então, o segundo módulo, que dura também 3 meses, é a visão celular. Nós explicamos como funciona a visão dentro da igreja, a estrutura, o ganhar vidas, discipular, consolidar, o enviar, tudo isso em 3 meses. E aí, então, o último módulo, que é o caráter cristão, mais 3 meses. Então, a formação de um líder dentro da nossa comunidade, ela demora no mínimo 1 ano. Daí, depois que ela termina esse processo dentro dessa escola de formação, ela vai para um reencontro, e aí sim, se ela quiser e tiver frutos também, ela pode agora abrir a sua célula e continuar o processo. Então, o que eu queria saber é sobre a célula. A célula, em algumas igrejas, ela funciona com 12 pessoas, né? E o sistema de vocês também continua sendo 12? Como é que funciona? O G12 fazia muito isso, né? Agora mudou o nome, né? Do René, né? M12. Ninguém mais sabe o que é. Né? Não, a gente não tem um número específico, não. É aquilo que Deus colocar no teu coração, aquilo que o Espírito te dirigir. Nós temos células aqui em Beltrão que tem poucas pessoas, tem outras que tem mais. Lá em Laranjeira a gente viveu uma realidade também totalmente diferente do que eu vi em qualquer outros lugares. Tinha célula com 50 pessoas, sim, 60, tinha célula com 5, 6 pessoas. Então não tem um número mínimo, assim, que minha célula chega em 12, ela precisa multiplicar. Não. Ou eu preciso ter 12 líderes na minha rede, né? Não precisa também. É aquilo que... É a nomenclatura. Aquilo que você entender que você consegue cuidar, né? Jesus cuidou de 12, se você não consegue cuidar, você não precisa cuidar dos 12. Ou você consegue cuidar de mais, parabéns para você. Então, quais são os pilares da igreja, né? Toda igreja tem pilares, tem um tema, né? Que vocês... um tema anual, qual seria? Os pilares de todas as comunidades hoje são... Nós trabalhamos em 5 pilares. O primeiro deles é célula, essa visão celular. Toda a comunidade Zoe é uma igreja em célula.
não é nessa ordem, eu vou falar os 5 e nem graus de importância. Mas o segundo é um projeto sério de oração. Toda a comunidade Zoe precisa ter um projeto sério de oração. A gente precisa reafirmar a importância da oração na vida do cristão, ensinar o povo a orar. Os cultos presenciais, né, nós temos as nossas celebrações, então esse é um dos pilares também. Projeto social, toda a comunidade Zoe precisa se envolver com a cidade. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente vê na igreja hoje, porque a impressão que eu tenho às vezes é que a igreja quer exigir que a cidade ou os governantes sirvam ela. A igreja não está aqui para isso, a igreja está para servir. O papel da igreja é servir e não ser servida. Então, um dos pilares da comunidade também é esse, ter um projeto social forte, sério, e também um projeto de formação de líderes, né? Que o pessoal possa se aprofundar mais e se ela tiver perfil e desejo também, ela possa levar outras pessoas a conhecer o que ela conheceu também dentro da... Eu tive contato, né, com os estudos que vocês dão em células, né? Inclusive eu peguei o estudo 49 e a casa que Jesus vai, né? Eu achei muito interessante e edificante, né? Então, quer dizer, vocês têm assim uma literatura própria para os líderes, né, ensinarem aos seus liderados, ou seja, os discípulos ou os aprendizes, qual seja o nome apropriado. Então, nós conhecemos hoje a comunidade Zoe, conhecemos Pastor Felipe, ele tem um canal no YouTube também, né, onde vocês colocam as lives. Nós vamos deixar na descrição telefone para contato. Você que é da cidade de Francisco Beltrão, se quiser conhecer a igreja Comunidade Cristã Zoe, depois ele vai deixar aqui o endereço também, nós vamos colocar na descrição. Agora eu quero que você faça aí tua propaganda, né, da igreja, claro. Vocês viram que pastor para entrevistar é uma facilidade tremenda, né? Tem muito assunto. Seu testemunho que você não falou, né? Vamos ser breve. E a tua experiência, né, com Jesus Cristo, como é que foi a tua criação? Você nasceu no lar evangélico ou não? Porque há essa curiosidade das pessoas de saber da vida dos pastores, que a gente pode encontrar Jesus, o que a gente precisa fazer, tá? Para ter uma experiência parecida com a tua, ou se a experiência de cada um é diferente uma da outra. Como é que é a tua história com Jesus? Conta para nós. A minha história com Jesus foi meio conturbada, eu acho. Ele me queria, eu não queria muito ele, né? Ele sempre quer a gente, né? Apocalipse fala que ele está à porta. Mas eu fui criado num lar cristão. Meus pais se converteram um pouco antes de eu nascer. Meu pai era extremamente drogado, dependente químico, teve uma experiência com Jesus, foi liberto. E aí entendeu o chamado para o pastorado também, estudou, passou pelo processo dele lá e se tornou pastor. E aí, criado dentro desse contexto, sempre dentro da igreja, mas eu nunca tinha tido uma experiência com Jesus, né? Eu via tudo que acontecia, sabia como fazer, estava acostumado com aquilo, mas algo pessoal eu nunca tinha sentido mesmo. Eu acho que não existe um caminho nem um segredo, né? Cada um vai ter a sua própria experiência, cada um vai ser achado por Jesus do jeito que ele quiser que nós sejamos achados. Mas aí com mais ou menos 15 para 16 anos eu entendi que a vida que eu estava querendo viver não dava muito certo, né? Me envolvi também com droga, aquilo que eu não deveria me envolver, tentando, sei lá, achar algo. E aí então eu entendi que o que eu precisava era Jesus, né? Tive meu encontro com Deus, mas mesmo assim estava ainda caminhando com Jesus, fugindo daquilo que era o propósito para a minha vida. E aí tentei fazer 2 faculdades para fugir daquilo que Jesus tinha para mim. Comecei jornalismo, depois tentei informática também, não terminei nenhuma delas. E aí não teve mais como fugir, né? Falei, eu vou ter que fazer aquilo que ele quer, senão eu não vou fazer nada da minha vida. E aí a gente começou a nossa caminhada com Cristo, a gente estudou,
A gente foi para o seminário, aprendeu e hoje a gente está aí. Mas a minha experiência com Jesus não teve nada de mirabolante, assim, né? E eu não estou falando contra também quem tem, amém, eu queria ter. Mas a minha foi uma decisão mesmo. Eu acho que tudo começa também por uma decisão. Eu decidi que eu precisava de Jesus, decidi aceitar o convite dele, decidi deixar ele entrar na minha vida e a partir dali a minha vida foi transformada, né? Eu comecei a caminhar no propósito que ele tinha para mim. Eu acho que um encontro com Jesus é assim, tudo começa numa decisão. Porque da parte dele já existe essa decisão. Ele quer se encontrar com a gente, precisa existir uma reação nossa também. E aí esse ano é interessante porque como igreja, como comunidade, nós estamos trabalhando o ano do transbordar. E eu lembro quando começou o ano, esse ano foi muito diferente, muito atípico para todo mundo. 2020 com certeza vai ficar marcado na história de todo mundo. E aí eu lembro quando começou esse ano, Deus falou a respeito do tema transbordar. A gente ficou com uma expectativa muito grande. Quando você pensa em transbordar, você já pensa em crescimento, né? Eu acho que não existe nada que esteja totalmente gravado na mente e no coração do pastor do que crescimento, né? Transbordar seria o quê? Traduz. Aí a nossa expectativa era justamente essa, que transbordar fosse um crescimento, algo que a gente nunca experimentou. E então o texto que Deus nos deu foi Isaías 54, que ele vai falar da estéril, ele vai falar, alarga suas tendas, firma as estacas, você que não tem filho, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda. Mas o que Deus nos falava não era algo externo, era algo que ele faria dentro de nós. Nós não transbordaríamos externamente, mas nós transbordaríamos dele. Então parece que era um ano que Deus estava nos puxando mais para perto, Deus estava fazendo a gente desacelerar um pouco. E aí parece que 2020, tudo que aconteceu veio para confirmar isso, né? Deus cancelou todas as nossas agendas. Ontem mesmo eu estava entrando ali na minha sala com a minha esposa, a gente tem colado na parede ali da sala a agenda que a gente tinha feito no começo do ano. E eu falei, estava tão bonitinha essa agenda, né? Falei, o problema é que ela não batia com a de Deus, né? Estava bem redondinha, conto com Deus, estava tudo certo, os eventos que a gente tinha se programado para fazer. Tentaram, né? E aí Deus falou, cara, não é assim, não vai. Esse ano não vai ser desse jeito aí. Deixa eu pregar a minha agenda na parede de vocês. E aí Deus cancelou a nossa agenda, nos trouxe para mais perto dele. E eu acho que esse ano foi o ano de maior crescimento para a nossa igreja. Isso pode parecer estranho porque a igreja fechou, né? Mas a gente viu um amadurecimento, sabe? O povo entendeu que... eu acho que essa pandemia nos fez enxergar muitas coisas que nós não enxergávamos. Coisas que nós precisávamos ver dentro de nós, dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias. A gente viu que, às vezes, as nossas desculpas e aquilo que a gente botava tanta convicção que era algo sério, na verdade não era. Que a gente escutava os crentes às vezes falando, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. E aí de repente o mundo para, você está dentro da sua casa e você vai ver que o problema não era falta de tempo, o problema era falta de vontade. Não é que você não tinha tempo para buscar a Deus aqui, aquilo não era uma prioridade na sua vida. E então Deus, parece que eu escutei o pastor Hernan Dias Lopes falando isso numa mentoria esses dias atrás, e ele falou que parece que a sociedade, o mundo se apoiava num tripé, que era a política, a economia e a ciência. E aí Deus passou uma rasteira nesse tripé, né? E aí a ciência não tem uma solução até agora, não teve uma solução até agora. A política está desestruturada, os caras não sabem o que fazer, não tem dinheiro que chegue. E aí a economia está quebrada, e então parece que Deus está fazendo a gente ajustar o nosso foco, né? Ajustar os nossos olhos. Um dos salmos que eu gosto muito, o Salmo de Asaf, quando ele fala que ele começa declarando a bondade de Deus, e ele fala, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Eu quase resbalei quando eu comecei a ver a prosperidade do ímpio. E aí, então ele conta a experiência dele, e ele fala, mas quando eu ajustei o meu foco, quando eu olhei para Deus de novo, eu atinei para o fim deles, e então tudo voltou a ser como era. Parece que nesse ano Deus fez justamente isso. Ele ajustou o nosso foco, ele fez a gente olhar para o lugar certo de novo. Eu tenho certeza que 2021 vai ser
o melhor ano das nossas vidas, porque 2020 foi. Mesmo a gente trancado dentro de casa, foi um ano para a gente refletir, para a gente ajustar aquilo que a gente precisava ajustar. Pastor, eu estou muito feliz, né, com essa experiência que você passou para nós. Espero que vocês tenham aproveitado. E o nosso tempo é curto também, então a gente, para não ficar maçante a nossa entrevista, a gente vai finalizando por aqui. Vamos pedir que ele dê o endereço da igreja e faça uma oração, né, com a bênção pastoral para todos vocês aí, tá bom? Então Deus abençoe, obrigado, e ele vai encerrar agora com a oração e dando o endereço daqui da comunidade. O nosso endereço, então, é na Avenida Paraná, 1157, aqui na beira do rio, uma quadra antes do Rotary. A igreja funciona a semana inteira, aí, tanto a secretaria quanto a sala de oração, no horário comercial, e os nossos cultos aos domingos às 7 horas. Amém? Vamos orar? Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom com a gente. O Senhor tem sido muito bom, tem nos sustentado, tem nos guardado. O Senhor tem cuidado das nossas famílias, tem cuidado das nossas casas. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos feito viver nesse tempo. Nos ajuda mesmo, Senhor, a ajustar o nosso olhar, ajustar o nosso foco, que nós possamos olhar para o Senhor, que nós possamos também olhar para as nossas vidas e entender aquilo que precisa mudar, para que nós venhamos te conhecer mais, para que a gente venha se aproximar cada vez mais do Senhor, e não só fazer a sua vontade, mas principalmente viver um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. É isso que eu peço para esse povo que está nos assistindo, que eles possam ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor todos os dias das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém.